Deixa eu começar com uma pergunta desconfortável. Você quer seguir Jesus ou apenas os benefícios de você segui-lo? Porque existe uma grande diferença enorme entre admirar Jesus e decidir realmente entregar a sua vida por completo a Ele. Porque muita gente gosta da ideia de paz, de propósito, de salvação, de bênçãos, mas Jesus nunca escondeu uma verdade fundamental, que segui-lo tem um custo. E para explicar isto, ele contou uma parábola curta, mas extremamente séria, uma história sobre um rei que precisa decidir se ele está pronto para entrar para a guerra. E o que Jesus, contando essa parábola, revela, pode mudar completamente a forma como você enxerga o discipulado. E nesse vídeo você vai descobrir porque Jesus usou a imagem de um rei indo para a guerra, o que significa realmente calcular o custo de segui-lo e por que uma fé superficial não consegue sustentar uma caminhada verdadeira com Deus. E essa parábola é um alerta para quem quer seguir Jesus sem entender a profundidade dessa decisão. E essa parábola aparece em Lucas capítulo 14, porque grandes multidões estavam acompanhando Jesus. Mas Jesus sabia que nem todo mundo que andava com ele estava disposto a ser de fato o seu discípulo, porque muitos estavam fascinados pelos milagres, pelos ensinamentos, pela expectativa de verem algo grandioso. Então Jesus começa a ensinar sobre o custo do discipulado. Ele fala sobre colocar Deus acima de tudo, fala sobre carregar a sua cruz, fala sobre renúncia e logo em seguida ele conta duas pequenas parábolas. A primeira, como nós vimos no vídeo anterior, ele conta sobre a construção da torre. E a segunda parábola, que é esta, que diz, ou qual é o que rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Porque Jesus aqui está mostrando que ninguém entra numa decisão séria sem antes refletir profundamente sobre ela. Então, e realmente seguir a Jesus, seguir o caminho da cruz, é uma decisão muito séria, porque vai afetar todas as áreas da nossa vida. Vai afetar desde aquilo que nós temos como prioridade, desde a maneira como nós andamos, como nos vestimos, vai afetar todas as áreas da nossa vida. E essa decisão, ela vai mudar completamente a nossa vida, porque a imagem ela é muito forte, porque o rei ele está diante de uma guerra. Do outro lado existe um inimigo maior, mais forte e com um exército numericamente superior, porque a situação ela é crítica. Agora esse rei ele precisa tomar uma decisão. Eu vou mesmo entrar nesse conflito? Jesus diz que um rei que é sábio, primeiro ele se senta e calcula. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a calcular. E ele começa o quê? Analisar a realidade. Então, ele avalia as condições e ele entende o tamanho do desafio. E se perceber que ele não pode vencer naquele momento, ele toma o quê? Uma outra atitude. Porque enquanto o outro ainda está longe, ele envia uma delegação e pede um acordo de paz. Porque a parábola parece falar sobre estratégia militar, mas não. Mas Jesus ele está usando essa imagem para ensinar algo espiritual e muito profundo. Porque Jesus está dizendo que seguir a ele exige uma decisão consciente, séria e total. Porque o que acontece? Um rei ele tem um exército de 10.000. Só que vai vir contra ele um outro rei com um exército de 20.000. E a pergunta é, ele precisa tomar uma decisão, se ele entra nessa guerra ou não, porque os inimigos ainda estão vindo. Então, por que ele tomou essa decisão? Olha, ele se sentou, analisou, eu tenho 10.000, mas está vindo contra mim um exército de 20.000, muito maior.
Então, o que que ele faz? Pensar, ele não ia ter condições de vencer. Então, o que que ele faz? Ele manda uma delegação e pede condições de paz, para que não haja guerra. Por quê? Porque é uma guerra totalmente desfavorável e que, se ele fosse, ele perderia a guerra. Então, a decisão de Cristo também é a mesma coisa. Se nós sentarmos e analisarmos, nós vamos entender que, se a gente quer realmente seguir esse caminho de Cristo, nós vamos ter a vida eterna. Só que também, se a gente avaliar, isso não é para mim, esse negócio de ser crente não é comigo, tudo bem. Você vai, é uma decisão que você toma. Só que no final da sua vida você vai ver que foi a pior decisão que você teve. E quando isso acontecer, pode ser tarde demais. Então, Jesus, ele está dizendo que seguir a ele exige uma decisão consciente, séria e total. Porque não é uma escolha impulsiva, não é apenas uma emoção do momento, não é uma adesão superficial. Porque assim como o rei não entra numa guerra sem avaliar uma situação, ninguém deveria dizer que quer seguir Cristo sem compreender o que isso realmente significa. Porque o discipulado, ele exige lucidez. E há algo muito importante aqui. Jesus, ele não está chamando pessoas para uma fé ingênua, não. Ele está chamando para uma fé lúcida. Uma fé que entende que o caminho com Cristo envolve renúncia, confronto com o próprio ego, perseverança, entrega real e transformação profunda. Ou seja, Jesus, ele não está oferecendo apenas um conforto espiritual. Ele está chamando para uma nova lealdade de vida, uma nova realidade de vida. Porque a guerra aqui é interior e total. Porque essa guerra não é contra pessoas, não. Mas essa guerra é, antes de tudo, contra tudo aquilo que compete contra o senhorio de Cristo na nossa vida, dentro de nós, aquilo que quer tomar o primeiro lugar, que deve ser de Cristo na nossa vida, uma vez que nós tomamos essa decisão de servir a Cristo, porque o nosso orgulho, a nossa autossuficiência, os nossos apegos, as nossas prioridades que são muitas vezes desordenadas. E seguir Jesus significa reconhecer que nós não podemos manter o controle total da nossa vida e, ao mesmo tempo, chamá-lo de Senhor. E é por isso que logo depois Jesus conclui com uma frase decisiva. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. E essa é uma das falas mais fortes de Jesus. Não significa necessariamente abandonar materialmente tudo em todos os casos, não é isso que ele está dizendo. Ele significa que nada pode ocupar o lugar de domínio que realmente pertence a Cristo, não pode. E essa parábola, ela fala diretamente com a nossa geração, porque hoje muita gente que quer ter uma espiritualidade leve, inspiradora e confortável, mas sem custo nenhum. Querem ter um Jesus como apoio, mas não como Senhor. Querem o consolo, mas não querem a transformação. Querem a promessa, mas não querem a renúncia. E Jesus, ele quebra e dissipa essa ilusão, porque ele nos obriga a realmente encarar uma pergunta honesta. Eu quero mesmo seguir Jesus, mesmo quando isso exige uma mudança real, porque seguir Jesus mexe com a nossa agenda, nossas prioridades, nossos relacionamentos, nossas decisões e a nossa identidade. Porque não é um detalhe adicionado à vida, não. É uma redefinição de vida que a gente precisa avaliar se nós estamos dispostos a arcar com os custos. Porque a beleza dessa parábola está no fato de que Jesus não engana ninguém, ele não esconde o custo, ele não barateia o discipulado, ele deixa claro que segui-lo exige
tudo de nós, mas ao mesmo tempo, essa é a única entrega que realmente vale a pena, porque no fim, a grande questão não é apenas quanto custa seguir Jesus, mas a grande questão é quanto custa não segui-lo, porque se você escolher seguir Jesus, você vai ter um custo. Só que se você também optar por rejeitar os caminhos de Cristo, também vai ter um custo. Mas tanta gente quer preservar tudo e no processo perde o essencial. Mas quem realmente entende quem Jesus é, ele logo percebe que entregar tudo não é perda, não. É o único caminho para encontrar a vida verdadeira. Mas Jesus contou também uma outra parábola que aprofunda ainda mais esse tema de vigilância e de responsabilidade espiritual. Uma história sobre servos que precisavam estar preparados para a volta do seu Senhor. Alguns estavam atentos, outros viviam como se nada fosse acontecer. E quando o momento chegou, a diferença entre eles ficou totalmente evidente. E no próximo episódio de As Parábolas de Jesus, nós vamos explorar a parábola do servo vigilante. E você vai entender por que Jesus ensinou que não basta começar a caminhada com Deus. É preciso permanecer alerta, fiel e preparado até o fim. E se esse vídeo aqui teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E continue seguindo e acompanhando a nossa série Parábolas de Jesus e até o próximo vídeo.